Minha saudação aos oficiais, analistas e auxiliares de promotorias do Ministério Público de São Paulo. Estamos aqui num evento da Escola Superior do Ministério Público para falar sobre a nossa instituição. Vamos falar sobre a sua posição na Constituição, as suas funções e os seus órgãos. Quero começar dizendo que o Ministério Público de hoje é muito diferente do de antigamente. A partir da Constituição de 1988, o Ministério Público alcançou um novo posicionamento. Ele tem poderes, garantias, atribuições que nunca tinha tido antes. E, principalmente, novas funções, o que tornou a instituição muito mais exposta também. Por quê? Porque, ao ter novas atribuições, o Ministério Público começou a investigar autoridades, grandes empresários, pessoas que até então nunca tinham sido alcançadas pela justiça. É o exemplo da Lava Jato, das investigações e dos processos por crime organizado, defesa do meio ambiente, consumidor, improbidade administrativa. Só que esse crescimento do Ministério Público provocou também um maior questionamento atual. O Ministério Público hoje é questionado, principalmente por força das suas investigações. Os senhores têm visto nos jornais as autoridades, os governantes, os parlamentares, a imprensa e as discussões de internet, muitas vezes envolvendo o que os promotores, o que os procuradores da República fizeram. Isso gera também maior cobrança social. Mas tem um lado bom. A população tem visto e muitas vezes reconhecido o esforço do Ministério Público em lutar contra a corrupção, contra os crimes neste país. Basta lembrar aos senhores que há alguns anos foi proposta no Congresso Nacional uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, que era a PEC 37, de 2011, tentando proibir que o Ministério Público investigasse. Por pressão popular, o povo saiu às ruas, descontente com vários problemas, entre os quais o cerceamento ao Ministério Público. E o Congresso, em agosto de 2013, rejeitou a PEC. Por quê? Apoio social. Então, nesse crescimento do Ministério Público, nós vemos também, ao mesmo tempo, um maior apoio social da instituição. Muito bem, vamos lá. Abrindo a Constituição, no artigo 127, nós vemos que o Ministério Público foi colocado entre as funções essenciais da Justiça. E foi pela primeira vez definido numa Constituição como um órgão, uma instituição encarregada da defesa da ordem jurídica, da defesa do regime democrático e da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Os senhores vejam que esta conceituação de Ministério Público está baseada nas suas finalidades, as finalidades do Ministério Público. Qual é o critério que o Constituinte teve? A relevância social do interesse. Os interesses sociais mais relevantes, a Constituição deles fez o Ministério Público o guardião. Na Constituição, o Ministério Público alcançou uma posição à parte. Recebeu, em primeiro lugar, garantias de poder. Os senhores podem examinar, ele tem as mesmas garantias e os seus membros têm o mesmo estatuto que a magistratura. Os predicamentos, as vedações, as autonomias da instituição, a independência funcional e até mesmo iniciativa de lei foi dada ao Ministério Público. E a relevância constitucional do Ministério Público se explica, porque ele é um órgão indispensável para garantir a própria democracia. Por quê? Porque o cumprimento da lei é uma condição de igualdade e liberdade para as pessoas. Quando nós temos uma instituição encarregada de zelar pelo cumprimento da lei, de zelar pela igualdade, pela liberdade das pessoas, ela está garantindo um pressuposto de democracia. E mais ainda, com isto, a instituição do Ministério Público assegura a inércia do Poder Judiciário, ou seja, nós tiramos dos ombros do juiz a tarefa de acusar, a tarefa de investigar, a tarefa de perder a sua imparcialidade, o que seria inaceitável para um juiz. Quem é a parte? Quem vai atrás da prova? Quem vai
promover a ação é o Ministério Público em defesa social. Isso garante também um outro aspecto, a efetividade do acesso à justiça. Os senhores sabem que nas lesões multitudinárias, aquelas lesões que abrangem grande quantidade de pessoas, é muito comum que o lesado individual desista de ir à justiça. Precisa contratar advogado, as custas do processo, a delonga da solução. Muita gente desiste. E o Ministério Público não. O Ministério Público é encarregado de defender o interesse daquele grupo que foi atingido, mesmo aquele grupo que não foi à justiça. Então, com isso, ele defende o consumidor lesado, o meio ambiente ofendido, ele defende o erário público, que muitas vezes foi dilapidado pelo administrador. Então, ele garante com isso acesso à justiça. E com isso ele defende os maiores valores sociais. Quais são? O combate ao crime, a defesa do meio ambiente, a defesa de outros interesses difusos coletivos e até mesmo a defesa do patrimônio público. Em síntese, se os senhores, agora, trabalhando na nossa instituição, pegarem um processo, um inquérito civil, um caso de atuação do Ministério Público, os senhores vão ver que é uma de três hipóteses. Não há quarta hipótese. Ou o Ministério Público está zelando pela indisponibilidade de um interesse ligado a uma pessoa, por exemplo, um incapaz, ou o Ministério Público está ligado à defesa da indisponibilidade de um interesse ligado a uma relação jurídica, por exemplo, a nulidade ou não de um casamento. E a terceira hipótese, pode ser que o interesse não seja indisponível, mas, pelo menos, ele precisa ter suficiente abrangência social. Ou seja, ele precisa ser um interesse de largo alcance social, como, por exemplo, uma questão ambiental que atinja milhares de pessoas, uma questão que diga respeito à defesa do consumidor, não a um consumidor isolado, mas a um grupo de consumidores, por exemplo, propaganda enganosa, um produto lançado em série no mercado. Então, todos esses casos de indisponibilidade ou de interesse social, o Ministério Público está presente. Vamos falar um pouco sobre as autonomias do Ministério Público. Os senhores, trabalhando na instituição, os senhores vão ver a importância das autonomias do Ministério Público. A Constituição assegura expressamente ao Ministério Público autonomia administrativa e funcional. A administrativa é para gerir a própria instituição, fazendo concursos, fazendo contratações, executando o seu orçamento. Sob controle, é lógico que há controle, todos os órgãos do Estado têm controle orçamentário, fiscal, etc. Mas ele tem autonomia para, dentro da lei, executar o seu orçamento. Ele também tem autonomia funcional, significa que os seus membros vão exercer as funções para as quais eles foram encarregados com absoluta independência, só cumprindo a Constituição, as leis e a sua consciência. Consequência das autonomias funcional e administrativa é a autonomia financeira, que é decorrente da autonomia administrativa. Muito bem. Os senhores, então, sabem o que é o Ministério Público, uma instituição reformatada na Constituição de 1988. E a Constituição criou vários ramos para o Ministério Público. Há dois grandes ramos. O primeiro é o da União. O Ministério Público da União tem 4 sub-ramos. Ou é o ramo federal, ou é o ramo do trabalho, ou é o ramo militar, ou é o ramo do Distrito Federal e Territórios. E o Ministério Público dos Estados, cada um deles existe em cada unidade da federação. Este é o quadro dos ramos do Ministério Público brasileiro. Os senhores vão falar, mas espera aí, não está faltando nada nesse quadro? E o Ministério Público Eleitoral, aonde entra? E o Ministério Público de Contas, onde entra? Pois é, eles existem, mas o Ministério Público Eleitoral não é uma instituição, melhor dizendo. Ele é uma função que ora é exercida pelos procuradores da República, na esfera federal, ora é exercida pelos promotores de justiça e procuradores de justiça no Ministério Público dos Estados. Então, o Ministério Público Eleitoral não é uma instituição à parte, ele é uma função dos outros ramos do Ministério Público. Deixa eu falar, e o Ministério Público de Contas? Esse
é uma instituição que não recebeu da Constituição o mesmo grau de autonomias que os demais ramos, mas ele trabalha junto aos tribunais de contas para dar a sua opinião, dar a sua avaliação sobre a tomada de contas, que é uma tarefa dos tribunais de contas em auxílio ao Poder Legislativo. Cada um dos ramos do Ministério Público é chefiado por um procurador-geral. O Ministério Público da União tem como chefe geral o Procurador-Geral da República, que também é o chefe de um dos ramos do Ministério Público da União, o Ministério Público Federal. Mas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem um chefe próprio, que é o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho também têm os seus procuradores gerais próprios. E nos estados? Nos estados, os senhores já bem sabem, é o Procurador-Geral de Justiça de cada estado. Essa terminologia, Procurador-Geral, é uma terminologia que hoje causa muita confusão. Por quê? Porque procurador dá a ideia de quem recebeu uma procuração. Isso é que é um procurador. Então, se os senhores contratarem um advogado para defenderem os senhores numa ação judicial, ele é um procurador privado. Procurador, ele recebeu uma procuração, ele tem o mandato dos senhores para defendê-los. Muito bem. Por que o membro do Ministério Público Federal se chama Procurador da República? Por que o chefe do Ministério Público dos Estados se chama Procurador-Geral? Por que os membros do Ministério Público de segunda instância, em cada estado, se chamam Procuradores de Justiça? Por que eles são procuradores? Essa terminologia é histórica. Quando o Ministério Público nasceu, no começo dos tempos modernos, ele era procurador do rei, um advogado do rei, advogado mesmo. Só que a instituição foi evoluindo, nos países que deixaram de ser monarquia e viraram república, eles passaram de procuradores do rei a procuradores da república, e a terminologia ficou. Mas ela dá confusão, porque nós temos procuradores do estado, procuradores de município, procuradores de autarquias, procuradores federais, que não são do Ministério Público. Os senhores falam, puxa, mas agora ficou confuso. Não ficou confuso. Do Ministério Público são só o Procurador-Geral da República, o Procurador da República, os Procuradores de Justiça. Esses são do Ministério Público. Agora, Procurador-Geral do Estado, não de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Município, Procurador-Geral de Autarquia, de Empresa Pública, Procurador Federal, esses são advogados de empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, universidades, o próprio Estado membro. Então, há uma diferença. Qual é a diferença? O procurador do Estado é advogado do Estado. O Procurador-Geral de Justiça do Estado é o chefe do Ministério Público do Estado. O Procurador de Justiça é o membro do Ministério Público de segunda instância. Essa terminologia pode parecer aos senhores complexa, mas não é. Com o tempo, os senhores vão se acostumar com ela. Agora vamos dizer uma palavra sobre as funções institucionais do Ministério Público. Se os senhores tomarem a Constituição Federal no seu artigo 129, logo a primeira função é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Muito bem. O que significa isso? Significa o seguinte: o Estado criminaliza algumas condutas humanas que ele considera muito graves, como matar, roubar, fazer um peculato, uma apropriação indébita, um latrocínio. Esses fatos humanos, quando praticados, eles violam uma lei básica do Estado, é a lei penal. E o Estado reage à violação da lei penal. Como? Fazendo com que aqueles fatos sejam investigados, apurados e os seus autores, eventualmente, punidos. Para isso, o Estado tem dois caminhos. Ou é a ação privada, que é a da ação da vítima, porque tem alguns crimes que, embora graves, o Estado deixa ao
direito de a vítima decidir ou não se quer um processo. Por que isso? Porque, por exemplo, uma injúria. Às vezes a pessoa que se sentiu injuriada, ela avalia melhor se quer ou não um processo, que vai até, muitas vezes, dar mais divulgação para a injúria que ela sofreu. Os senhores pegam, por exemplo, um crime sexual contra uma pessoa, às vezes a pessoa pode não querer os dissabores de um processo que podem traumatizá-la ainda mais do que a grave ação que ela já tenha sofrido. Então, em alguns crimes, não todos, alguns poucos crimes, a lei deixa o próprio ofendido decidir se quer ou não um processo, e se ele quiser, é ele que vai ter que entrar em juízo. Mas, na maior parte dos crimes, que são os crimes graves, como homicídio, latrocínio e crimes de roubo, sequestro, esses casos, a lei não deixa ao cuidado da vítima ou seus sucessores a decisão de processar ou não o causador do fato. Nesses casos, a lei exige que um órgão do Estado, Ministério Público, promova a ação penal pública. Como? Com privatividade, ou seja, só ele é que pode fazer isso. Quer dizer que o Ministério Público, nesses crimes mais graves, ninguém pode entrar em juízo a não ser o Ministério Público? Resposta: sim, exceto num único caso. Se o Ministério Público for inerte. O que é inerte? É se ele cruzar os braços e não fizer nada. Por exemplo, ele recebe um inquérito policial envolvendo um roubo. Ele tem um prazo da lei, se o réu estiver preso ou se o réu estiver solto, prazos diferentes, para tomar uma decisão. Se processa, se arquiva, se faz novas investigações. Mas vamos dizer que ele, por uma falha funcional, que precisa evidentemente ser apurada e punida, mas se ele se omitir, se ele for inerte, aí, neste caso, a vítima ou seus sucessores podem fazer a acusação. Tirando essa hipótese, ele tem privatividade. Outro caso importante de função constitucional do Ministério Público é o ombudsman. O artigo 129.2 da Constituição permite ao Ministério Público que fiscalize os atos ou omissões dos poderes públicos e dos serviços públicos ou de relevância pública. Função importantíssima no nosso país, principalmente. O inciso seguinte do artigo 129 dá ao Ministério Público o poder de promover o inquérito civil e ação civil pública para a defesa do patrimônio público social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. E isto foi uma revolução para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público passou a poder investigar, inclusive na área penal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Ministério Público pode investigar na área civil e na área penal. Para quê? Para poder se preparar melhor para entrar em juízo. E com isto, o Ministério Público deixou de depender exclusivamente da polícia para acusar os autores de crimes. Por isso, a ação do Ministério Público passou a ser mais poderosa. Os senhores vejam que o Ministério Público conseguiu, com isto, investigar crimes de altas autoridades, de grandes empresários, que estavam acima da lei até há bem pouco tempo. A regulamentação dessas investigações, tanto para fins civis quanto penais, é feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por resoluções. Os outros incisos, são vários, cuidam de outras atribuições também importantes do Ministério Público, como representação de inconstitucionalidade, defesa de população indígenas, e também dá ao Ministério Público, desses incisos, o poder de instaurar, presidir procedimentos da sua competência. Também existe o poder que o Ministério Público de fazer o controle externo da atividade policial, requisitando inquérito policial, requisitando investigações, o que também ajuda a entrosar e melhorar a atuação do próprio Ministério Público e da Polícia, que são órgãos que, bem geridos, bem administrados, podem atuar em conjunto de forma muito proveitosa, como tem acontecido muito desses casos da Lava Jato, os senhores têm visto isso. Agora tem o último inciso do artigo 129, e esse é muito importante,
é uma norma que encerra as atribuições do Ministério Público. De um lado, esse artigo diz que o Ministério Público de hoje não pode mais fazer a representação jurídica e a consultoria de entidades públicas, coisa que podia no passado, agora não pode mais. Agora são os advogados do Estado que têm que fazer isso. E, de outro lado, a Constituição diz que o Ministério Público pode receber outras atribuições, mas precisam ser compatíveis com as suas finalidades. Os senhores já sabem quais são as finalidades. Quais são? Aquelas do artigo 127 caput, a defesa do regime democrático, dos interesses sociais todos e dos individuais apenas se forem indisponíveis. Existe um órgão na Constituição que os senhores já ouviram falar e vão ouvir muito falar. É o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse órgão não existia na Constituição de 88. Ele foi criado por emenda constitucional em 2004. O que esse órgão faz? Ele controla a atuação administrativa e financeira dos ministérios públicos. Controla como o Ministério Público administra a própria instituição, como ele gasta e emprega seus recursos financeiros. Mas não é só. Ele também controla a conduta dos promotores, dos procuradores da República, dos membros do Ministério Público de todo o Brasil. Como? Fiscalizando se eles estão cumprindo os seus deveres funcionais. Bom, agora vamos examinar, não na Constituição mais, mas abaixo da Constituição, quais as leis que disciplinam o Ministério Público. São 3. Para os membros do Ministério Público da União, é uma lei federal complementar 75 de 1993. Para todos os ministérios públicos estaduais, há uma lei federal que tem alcance nacional, que cria normas gerais para o Ministério Público dos Estados, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625, também de 93. E em cada estado da federação, assim também, portanto, em São Paulo, nós temos uma lei estadual. É uma lei complementar paulista 734 de 93. Esta lei, em mais detalhe, em mais profundidade, ela organiza o Ministério Público paulista. Ao organizar o Ministério Público, essas leis criaram 4 tipos de órgãos do Ministério Público. Nós temos órgãos de administração superior, órgãos de administração puramente, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Quais são os órgãos de administração superior? A Procuradoria-Geral, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria-Geral do Ministério Público. O Procurador-Geral é o chefe da instituição, chefe administrativo. Ele tem as decisões mais amplas da instituição, como as decisões orçamentárias, as designações de seus auxiliares mais diretos. Nós temos também o Colégio de Procuradores de Justiça, que é um órgão de cúpula da instituição, com várias atribuições de orientação, de consultoria para a instituição. Nós temos o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão que faz as promoções dos promotores, as indicações de promoções dos promotores, que controla o arquivamento dos inquéritos civis. Não confundam o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão de cada estado, que é um órgão colegiado que fiscaliza o arquivamento dos inquéritos civis, que indica as promoções de merecimento dos promotores, com o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que não é estadual. Ele é um órgão que fica em Brasília e ele é encarregado de fiscalizar a administração do Ministério Público e a conduta dos promotores. E, finalmente, nos órgãos de administração superior dos estados, nós temos a Corregedoria-Geral do Ministério Público, um órgão de fiscalização e disciplina da instituição local. Agora, abaixo do nível da administração superior, nós temos o nível da administração pura e simples, que são as procuradorias e as promotorias de justiça. Todos esses órgãos trabalham na atividade meio do Ministério Público. O que é atividade meio? Os senhores vão ouvir muitas vezes falar em atividade meio. Atividade meio são atividades importantes para o Ministério Público, necessárias, mas não são finalidade do Ministério Público. Os senhores vão falar, mas pera,
O Ministério Público tem atividade importante que não é finalidade. É o seguinte, é finalidade do Ministério Público prosseguir, processar o criminoso. É finalidade do Ministério Público defender o meio ambiente. Sim, mas para isso ele precisa de promotores, ele precisa de concurso de ingresso, ele precisa pagar os seus servidores, os seus funcionários. Então, essas atividades de abrir concurso, fazer licitação, comprar bens, alugar imóveis, preencher cargos, promover promotores, promover funcionárias e funcionários, isso tudo é atividade meio, não é finalidade do Ministério Público, mas é importantíssima essa finalidade, porque sem a atividade meio, o Ministério Público não conseguiria fazer a atividade fim, que é combater o crime, denunciar os autores das infrações penais, defender o meio ambiente, etc. O senhor fala, muito bem, eu entendi então o que é órgão de administração. Mas quem é que faz a atividade fim? São os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Os órgãos de execução são o Procurador-Geral de Justiça, porque o Procurador-Geral de Justiça, além de administrar a instituição, ele também pode fazer recursos, nos casos de competência dele, ele tem ações que ele é que tem que propor, esses são atos de execução, não de administração. O Colégio de Procuradores de Justiça tem um ato de execução, ele revê arquivamentos de inquérito policial originários do Procurador-Geral. O Conselho Superior do Ministério Público também revê arquivamento de inquérito civil, mas o grosso do serviço do Ministério Público é feito pelos procuradores e pelos promotores na área da atividade fim. E, por fim, nós temos os órgãos auxiliares, que são os centros de apoio operacional, a comissão de concurso, este é um órgão temporário, mas é um órgão auxiliar. Nós temos os centros de estudos e aperfeiçoamento funcional, também conhecido como Escola Superior do Ministério Público. Temos os senhores, órgãos de apoio administrativo, e temos também estagiários. Muito bem, meus amigos. A Procuradoria-Geral de Justiça tem a chefia da instituição. Na chefia da instituição, ela tem muitos poderes, como eu já mostrei aos senhores, entre os quais ela também faz a presidência do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. E até aqui em São Paulo, a presidência do concurso de ingresso. O Colégio de Procuradores, eu quero distinguir o Colégio de Procuradores do órgão especial. A rigor, o Colégio de Procuradores é composto de todos os procuradores de justiça. Tem funções por Colégio de Procuradores, todos eles têm. A escolha, por exemplo, do corregedor-geral, funções opinativas, etc., todos podem ser ouvidos, devem se manifestar. Agora, há algumas funções que são afetas ao órgão especial, que é um órgão de menor quantidade de integrantes. Alguns são os mais antigos, outros são eleitos pela maioria. Aqui em São Paulo são 42 membros, incluindo o procurador-geral, o corregedor-geral, e eles têm funções como opinar sobre a autonomia do Ministério Público e questões de interesse institucional. O Conselho Superior do Ministério Público, eu já disse aos senhores, ele tem a função importantíssima de arquivamento, de controlar o arquivamento do inquérito civil. E ele também cuida das indicações por merecimento. São as funções mais conhecidas do Conselho Superior do Ministério Público, um órgão composto em São Paulo por 11 membros, entre os quais o Procurador-Geral e o Corregedor-Geral. Falando em Corregedor-Geral, este é eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Aqui em São Paulo, todos os membros da segunda instância do Ministério Público votam para a escolha do Corregedor-Geral. Ele é um órgão que orienta e fiscaliza as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público nos estados, sem prejuízo daquele órgão nacional que também faz isto. O Conselho Nacional também pode exercer fiscalização sobre a conduta dos membros do Ministério Público do Brasil. Mas, normalmente, essa fiscalização é feita localmente por correições e inspeções feitas pelo corregedor. Os procuradores de justiça,
procuradores, eles trabalham em procuradorias. Nas procuradorias se recebem os processos, são distribuídos. Esses são os serviços controlados pelo secretário das procuradorias. As promotorias também. As promotorias comunidade administrativas têm vários tipos de promotorias em São Paulo. As especializadas, como família, júri, meio ambiente, consumidor, etc. Temos as criminais, as cíveis, com competência geral, e as cumulativas, que têm competência geral. Também tem seu secretário. Os órgãos de execução, eu já falei aos senhores, são o procurador-geral para as ações originárias, os recursos da sua competência, o colégio de procuradores, quando ele revê arquivamento de inquérito policial originário do procurador-geral, o conselho superior, quando revê arquivamento de inquérito civil, e os promotores e procuradores que fazem todos os atos, os demais atos do ofício do Ministério Público. Quando o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil falam que o Ministério Público fará isto ou fará aquilo, quem é o Ministério Público? São os promotores e procuradores nos estados. Agora vamos falar de alguns órgãos que são muito caros às senhoras e aos senhores. São os órgãos auxiliares. Eles são importantíssimos. Por quê? Porque eles é que dão a estrutura material para o trabalho final dos membros do Ministério Público. Eles são destinados a prestar auxílio aos órgãos de execução e de administração do Ministério Público para que estes consigam realizar as suas finalidades. São os centros de apoio operacional importantíssimos para ajudar os promotores, às vezes nas mais longínquas comarcas, com problemas administrativos, problemas técnicos, problemas operacionais, consultas de processos em outras comarcas, em outros tribunais. Nós temos a importantíssima comissão de concurso de ingresso, sem ela nós não teríamos promotores novos. Nós temos também o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a nossa prestigiosa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, onde está sendo feito esse curso. Nós temos os órgãos de apoio técnico e administrativo, entre os quais as senhoras e os senhores estão incluídos, e, finalmente, os estagiários. Vamos dizer uma palavrinha sobre o Centro de Apoio Operacional. Eles integram o gabinete do Procurador-Geral. Eles ajudam na integração entre os promotores e o intercâmbio de informações. Permitem e facilitam o contato com outras entidades e outros órgãos necessários à atuação do Ministério Público. A comissão de concurso, os senhores já sabem, ela é composta por membros do Ministério Público, procuradores de justiça e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma colaboração muito importante e útil que as leis, a Constituição e as leis exigem para que, tanto na magistratura quanto no Ministério Público, o ingresso na instituição seja bastante arejado e fiscalizado. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que é a Escola Superior do Ministério Público, se destina ao aprimoramento funcional e cultural dos membros do Ministério Público, dos auxiliares, dos oficiais de promotoria, dos oficiais de promotoria, dos funcionários e até mesmo ele pode prestar cursos a terceiros, o que muitas vezes é feito para bacharéis em direito que estão desejando conhecer matérias com as quais o Ministério Público trabalha. Os órgãos de apoio técnico e administrativo são organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça, com quadros próprios de cargos em carreira e funcionam junto aos órgãos de administração, como os senhores sabem muito bem, porque esta é a condição dos senhores. E os estagiários do Ministério Público são aqueles órgãos auxiliares de promotorias nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça dentre alunos dos 3 últimos anos de curso de Direito. Eles podem ajudar os promotores levantando doutrina, jurisprudência, apresentando estudos, acompanhando o promotor de justiça nos seus atos oficiais e ajudando limitadamente no atendimento ao público. Eles não se destinam a substituir o promotor, nem a atender o público no lugar do promotor, e sim a ajudar o trabalho do membro do Ministério Público. Muito bem, minhas senhoras, meus senhores, eu procurei dar uma visão rápida e geral de uma instituição nova e poderosa na República. Espero que os senhores se deem bem, que os senhores gostem da instituição
e valorizem o seu próprio trabalho, que é condição fundamental para o êxito das atividades fim e das atividades meio do Ministério Público. Muito obrigado.